Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores de arqueólogos que nunca se aposentam? Começando a nossa cobertura dos 4 blockbusters do mês de julho, a gente hoje resolveu falar sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Primeiro filme da franquia a não ser dirigido por Steven Spielberg e 15 anos após o decepcionante Reino da Caveira de Cristal, o filme lançado com a difícil tarefa de revitalizar uma saga muito querida pelos fãs e também de ser despedido do Harrison Ford do papel, 42 anos depois de Os Caçadores da Arca Perdida. Nesse intervalo, e 5 filmes depois, a aventura despretensiosa de George Lucas é hoje uma franquia multimilionária que pertence ao maior estúdio de cinema do mundo. E por isso, tanto as expectativas artísticas quanto as financeiras são enormes. Em qual lugar Indiana Jones e a Relíquia do Destino se encaixa nesse universo? Quais as maiores qualidades do filme? Os fãs da franquia vão deixar a sala de cinema empolgados para as possíveis continuações ou decepcionados? Segue com a gente porque vamos abordar tudo isso no episódio de hoje. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber tudo que o Meia Pantufa coloca lá de conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. E a gente quer saber de vocês sobre o tema da semana, é claro. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, abre o episódio rapidinho e responde a enquete. Qual o melhor filme de Indiana Jones pra você? A sua resposta vai ficar publicada permanentemente no episódio. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar Indiana Jones e a Relíquia do Destino no Meia Opinião. Meia Opinião. Como fazer um resumo de Indiana Jones e a Relíquia do Destino? Indiana Jones tá lá, perto de aposentar, sabe aquele professor que tá perto de aposentar há uns 20 anos lá na faculdade? É ele. E ele tá meio Tá sempre se aposentando. largado, aconteceu um rolê com o filho dele, a mulher dele não está em nenhum lugar visível, e ele parece meio pra baixo, meio grilado com a possibilidade de ter que se aposentar, até que uma relíquia do passado e uma pessoa do passado levam ele de volta a uma das suas enormes e incríveis no sentido de muito boas, mas incríveis também no sentido de inacreditáveis aventuras típicas tentando resgatar um artefato das mãos dos nazistas. Bom, um resumo que não entrega muita coisa, mas Indiana Jones tem a vantagem ou desvantagem, depende de quem tá falando, de quem tá ouvindo, de ser meio monotemático às vezes, né? Em termos de estrutura, como é que eu vou estruturar, o que ele tem que fazer, qual o objetivo, onde é que ele tem que chegar, quais obstáculos ele vai ter que passar, quantas viagens ele vai ter que fazer, qual vai ser o resultado no fim das contas. Esse filme é um dos filmes mais interessantes que a gente já abordou aqui no podcast por um motivo específico. Ele tem as críticas mais divisivas que a gente já abordou aqui no episódio. Tem muita gente que gostou bastante, tem muita gente que detestou, que acha um desserviço tão grande quanto o quarto filme, o anterior a esse, a franquia como um todo. Tem gente que achou uma aventura super divertida. Como a gente falou na introdução, esse é o primeiro dos 5 filmes que não foi dirigido pelo Spielberg, e esse é supostamente o último filme que o Harrison Ford vai estrelar no papel. Gusta, se assistiu por último de nós aqui, eu já falei um pouco sobre o filme, sobre o que eu acho do filme no nosso episódio de expectativas 2 semanas atrás, mas eu quero saber de você qual foi a sua sensação no cinema. Você foi com a sua família mesmo, igual você falou que ia? Qual foi a sua sensação de estar no cinema, de sair do cinema? Como é que você interpretou o filme? Manda bala. E assim, quiser falar também, sua relação com Indiana Jones, porque eu acho que isso vai ser um tema aqui hoje, porque eu tenho uma, o Lucas tem outra, e você vai ter que ser uma Minerva com a relação que a gente tem com os filmes como um todo, assim. Sim. Treta!
Eu não vou ser Minerva nenhuma. Eu quero que vocês briguem aí. Não, tô brincando. Eu fui o último a assistir e eu cumpri a tabelinha, falei que ia assistir com os meus pais e eu levei eles pra ver aqui, eles vieram me visitar. E eu achei, assim, nada mais nostálgico, nada mais, sabe, família, programa de família mesmo, do que ir pro cinema e assistir Indiana Jones. E foi tiro certeiro, assim. Foi muito legal porque criou uma memória pra mim. Mais uma vez, Indiana Jones realmente é um filme... É uma franquia que não sai da cabeça das pessoas, assim. Todo filme de aventura tem uma referência ou outra a Indiana Jones. É incrível como ele conseguiu estruturar uma temática que sempre tá ali presente. Todo filme ele tem que entrar dentro de uma caverna pra resolver alguma coisa numa caverna. É aquela trilha brilhante, sabe? É muito legal mesmo como a trilha entra. E te leva lá pro passado, né? E assim, me remeteu muito aos tempos que eu era criança mesmo. Acho que por todo o contexto de sentar ali no sofá da sala com um copinho de leite gelado, bolacha de maisena, assistir filme bem em sessão da tarde, né? Uma coisa assim. Eu não lembro se passava muito Indiana Jones na sessão da tarde, mas eu lembro de ver muito na TV. Aquelas sessões do SBT da sexta à noite, assim, sabe? Finzinho da sexta. E eu lembro que tá muito na minha memória. A trilha de Indiana Jones fica na nossa memória. E reassistir e ver o Harrison Ford disposto a encarar um último filme e tá dentro desse projeto e fazer uma finalização pro personagem dele, foi de certa forma emocionante, sabe? Não é um filme perfeito, porque ele tem vários probleminhas mesmo, mas eu acho que num sentido geral eu gostei muito do filme, eu saí bem preenchido, sabe? Tem algumas novidades que funcionam em partes, aí outras que eles quiseram inovar, mas não funcionaram tão bem assim. Mas o feijão com arroz do filme funciona. Que é essa aventura barata, essa coisa assim do vilão barata bem não. caricato. Barata não. Essa aventura boba, né? Assim, tipo, despretensiosa, sem esforço. É uma aventura que, tipo assim, você não precisa se empenhar muito pra quebrar a cabeça junto com os personagens. Você vai deixando os personagens te levar. A história te leva muito mais do que você engaja no filme pra poder tentar descobrir o que tá acontecendo, né? O vilão é aquela coisa de sempre, muito sisudo, meio muito sem muitas camadas. O nazista, né? Que é muito fácil odiar nazista. Então é tudo muito óbvio, muito até preguiçoso às vezes. Mas é isso. Você senta na poltrona ali do cinema, relaxa, não precisa pensar muito e passa um tempo ali se divertindo e retoma aquela nostalgia, aquele sentimento gostoso de estar assistindo uma coisa muito familiar, né? Você falou em Harrison Ford bem disposto, ele tá bem mais disposto agora aos 80 do que ele tava aos 65 quando ele fez o último, viu? Porque, puta que pariu. Lucas, e aí, o Indiana Jones e a Relíquia do Destino e sua relação com a franquia, de modo geral? Cara, esse filme, ele definitivamente ele não é perfeito. Vai ter muita coisa pra comentar da estrutura dele, eu acho, mas eu adorei esse filme, eu adorei, e eu fui pro cinema aquele dia que a gente gravou, né, eu saí da gravação e fui assistir ele. Cara, eu fiquei até bem surpreso, assim, por um lado positivo, assim, porque eu evitei de ver críticas, mas eu tava vendo algumas reações, assim, Twitter, essas coisas, e o pessoal parece que não tava gostando, tava umas coisas bem mistas, assim, muitos críticos que eu acompanho ali não estavam curtindo o filme. Falei, cara, será que cagaram nesse filme? E eu adorei. Ele é um filme, ele tem suas coisas ali, como o Gustavo falou, ele é um filme que tem um roteiro, às vezes em certos pontos até bem preguiçoso, uma trama bem óbvia, a gente já sabe tudo, mas é Indiana Jones, ele tem que entregar tudo que a gente espera que ele vai entregar mesmo. Você quer uma aventura, você quer um problema ali com cobra, você quer um amigo junto com ele na aventura, você quer ele acabando com os nazistas, encontrando um artefato, e é isso, cara, é um filme pra você sentar, curtir a aventura ali que eles vão te entregar. E pra mim eles conseguem fazer isso de um jeito muito bonito, tanto em relação à história do personagem, né, que esse personagem tem na cultura pop, a maneira que eles conseguem homenagear ele, principalmente ali no começo, né, onde eu vi bastante gente incomodada com esse começo, mas pra mim funciona bem, que é onde eles trazem o Indiana jovem ainda, né, com CGI, mas eu acho que o filme consegue acertar em tudo isso, sabe? Ele realmente tem uma estrutura em certos pontos bem fraca ali. Eu acho que o que a gente vai encontrar de defeito desse filme tá tudo no roteiro, porque de resto, de trilha sonora, a trilha clássica tá ali, a fotografia desse filme eu achei tudo muito bonito, eu achei tudo muito bem. Tem uma
coisa característica de Indiana Jones, assim, eu não sei nem explicar direito, porque é uma coisa que eles conseguem ambientar na época certa e ao mesmo tempo que fica uma coisa, um cenário que não tá tão verossímil, você vê que é uma coisa meio plástica, meio artificial, mas é bonito, você compra a ideia de que os personagens estão ali, e eu acho tudo muito bem feito, e o Harrison Ford tá realmente muito, muito bem disposto, e a Phoebe Waller-Bridge também, ó, combinou super bem com ele. Indiana Jovem é muito nome de série bosta do Disney Plus, né? Flopada. Indiana Jovem. Nossa. E aí eles escalam, tipo assim, um Chalamet, igual o Wonka agora. Socorro! Indiana Jovem. Você fica dando ideia. Mas vai... Gente, assim... Vamos acalmar aí, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora ou outra. Até porque o Última Cruzada coloca o River Phoenix lá de Indiana Jovem mesmo, né? Então, assim, já tem esse rolê de, já existe uma versão canônica do Indiana Jones criança, pré-adolescente. Então, nós vamos... Certeza que vai acontecer. A pessoa tá só esperando o Harrison Ford morrer, isso talvez, com o né? Harrison Ford, inclusive, na saga do Star Wars. Não tem o filme lá do personagem dele? Tem o solo, tem, né? mas pro Han Solo ele não liga. Agora pro Indiana Jones ele liga. Então, assim, acho que o pessoal tá esperando ele morrer pra fazer alguma coisa. Porque você sabe que esperar escrúpulo de estúdio é pra acabar, né? Mas, enfim. Eu acho que tem uma chavinha que é bom a gente falar quando a gente for abordar esse filme, que é essa chavinha da qualidade versus a experiência. E isso me pegou muito, assim, porque eu saí muito feliz, satisfeito do cinema, sabendo que eu tinha visto um filme meio meia boca. Entende? É engraçado isso, assim, que o filme, ele não é um espetáculo de filme. Eu não vou nem na linha que vocês falaram que ele não é perfeito. Ele não passa nem perto de ser perfeito. Ele é um filme bem meia boca, assim, eu acho ele mal escrito, eu acho que é o grande problema dele, e a gente vai falar um bocado sobre isso hoje. Ele é mal escrito e ele acaba tendo alguns problemas eu não sei nem se são problemas de continuidade, mas assim, eu acho ele meio mal editado também. Eu acho ele meio mal editado, sabe? Eu acho que o fluxo da história não é muito legal, assim. Mas ele é um filme, ele foi uma experiência tão legal de sair do cinema, assim, porque é uma aventurinha boba. E eu falei um pouco isso no nosso episódio de expectativas, né? Eu era o único que tinha assistido o filme quando a gente gravou aquele outro episódio, e eu já tinha comentado que eu acho que o que tem acontecido hoje é uma supervalorização dos filmes anteriores, sabe? O primeiro é legal, o segundo é meio sisudão demais, o terceiro é bem legal, o quarto é uma franquia instável como um todo, e ela nunca foi muito ousada. Eu reassisti o Última Cruzada muito recentemente, e assim, eu acho muito complicado a pessoa ser fã de Indiana Jones e criticar as facilitações de roteiro aqui do Relíquia do Destino. Eu acho que faz muito tempo que a pessoa viu a Última Cruzada, então, porque tem uma caralhada de facilitação de roteiro também. A história é muito de desligue a sua lógica da verossimilhança e venha curtir uma aventurazinha legal em que um professor de universidade que anda por aí com um chicote nunca toma tiro, ele nunca é ameaçado por nada, ele sobrevive às situações mais improváveis possíveis, ele sempre pega a garota mais bonita e ela se redime no final, sabe? Todos os filmes têm uma cara muito parecida, assim. É claro que existe diferença de qualidade entre eles, mas todos eles têm uma cara meio parecida. Então, quando eu fui pro cinema, eu não fui esperando o puta do filme sem as facilitações de roteiro, sem as coisas ridículas, sem as coisas óbvias. Eu acho que faz parte de apreciar a série Indiana Jones como um todo, assim. Então, tem muita coisa ridícula, eu acho que a gente pode falar parte a parte, assim. Tem coisas aqui que são mais ridículas do que nos três originais, sem dúvida. Mas eu saí do cinema tranquilo, assim. Tipo, pô, legal, valeu meu ingresso, sabe? Valeu... Eu tô de férias, né? Tipo assim, valeu minha tarde. Tirei uma tarde, tava almoçando no shopping, falei, quer saber? Eu tô com o ingresso sobrando aqui, eu vou assistir. E aí eu fui assistir e falei, pô, foi uma boa coisa pra se fazer, valeu a pena. E eu fiquei muito com essa sensação, assim, quase de guilty pleasure, né? Vai ter gente que vai chamar isso de sacrilégio, porque falar que Indiana Jones é bom pra caralho, falar de guilty pleasure é um absurdo, mas não é, sabe? Desliga um pouco a chavinha da estrutura de roteiro e você vai se divertir no filme. Mas ele também não é muito além disso, assim. Vocês têm uma sensação parecida? Eu queria até falar sobre o que o Lucas falou das cenas serem bonitas e da fotografia ser muito legal. Eu não acho. E você não acha? Não. Eu achei o filme muito bonito. Inclusive, quando eu assisti o filme, eu lembrei do que você tinha falado, Luiz, sobre o filme não parecer que ele foi caro. Eu entendo
que em alguns momentos ele desliza, por exemplo, a tecnologia de transformação ali facial, né? Porque a primeira sequência, o Indiana Jones, ele tá novinho, então eles precisaram refazer o Harrison Ford novinho ali. Então ele passa ali uns 20, 30 minutos com a carinha nova e no meio do filme dá umas pinceladas, uns flashbacks de novo dele jovem. Aquela primeira sequência, eu já percebi que eles queriam fazer um filme caro. Porque eles retomaram vários pontos de extrema importância para o cânone da saga, que é essa coisa assim, é o Indiana Jones em cima do trem, é ele passando de vagão em vagão. Muito claro que eles estavam homenageando os primeiros filmes, né? Estamos fazendo uma homenagem bem clara. Só que eles deram uma escalonada. Eles colocaram tudo muito grandioso, assim, né? A sequência ali do trem é longuíssima, é muito bonita, eu acho muito legal. Ela é um pouco escura e por isso que eu acho que ela tem que ser vista mais no escurinho do cinema mesmo, telona grande. E aí, em seguida, a próxima cena que me impressionou bastante foi aquela cena do desfile. Eu achei incrível a fotografia daquela sequência. Eu achei muito legal aqueles picotes de papel caindo o tempo todo, não parava de cair picotezinho de papel. Se aquela cena tivesse sido em 3D ali, James Cameron da vida, teria ficado muito linda no cinema, de verdade. Aliás, eu nem sei se esse filme teve 3D, porque eu assisti em 2D mesmo. Ninguém liga mais eu pra também. 3D. Eu não sei, mas enfim. Só Avatar, eu só vou assistir em 3D. Só vou Avatar. se for o James Cameron. Pra mim é a mesma coisa, só se for Avatar. Só um asteriscozinho, Gusto, antes de você continuar a sua lógica. Eu acho os planos, tudo que é médio e close, eu acho legal no filme. Tudo que é plano aberto é estúdio, tela verde, eu acho feio demais, assim. Me lembra Alerta tem Vermelho, alguns sabe? que são. Tudo que é plano aberto Nossa, eu acho bonito. Tipo assim, aquele do trem, por exemplo. O plano aberto do trem, que ele tá em cima do trem, eu acho ele muito videogameinho, assim, computador, sabe? Mas Não, o toda plano a aberto do sequência, ele dentro do trem e tudo aquilo, sabe? Ele passando pelos vagões, aí é legal. Então, assim, tudo que é táctil, tudo que é palpável é legal, funciona bem como funciona bem nos outros. Pra mim, tudo que é muito computador, sabe? Isso me dá uma tirada, assim, especialmente porque, como eu falei, eu assisti alguns dos originais recentemente. E aí você vê, tipo assim, a locação faz diferença pra caralho, sabe? A gente tá perdendo Você adora falar, né? A gente tá perdendo a textura dos filmes. Isso me incomoda pra caralho. Um filme que custa 10 vezes o que os outros custaram. Essas diferenças, assim, né? Teve uma primeira sequência que foi mais escura, no trem, homenagem. Aí depois a gente tem uma sequência que eu achei belíssima do desfile ali, que é uma situação toda mais dia e é muito bem dressada ali, né? A arte tá linda, etc, colorido e tudo mais. E aí, isso acontece em, sei lá, 30, 40 minutos de filme. E o filme é frenético em te colocar em locações e em te colocar em países diferentes, em lugares diferentes, usando facilitações de roteiro. A mais clássica de todos, que é uma coisa meio pica-pau, assim, você, tipo, mostra um mapa e aí parece um avião saindo de um lugar pro outro. É, tipo, ridículo. Que isso? Todos os filmes uma têm coisa isso. meio cartoon, assim, sabe? É muito... É porque, tipo, fica uma tela, tipo, de desenhada ali do mapinha e é muito videogame mesmo, que você tá essas jogando partes. videogame, tá fazendo as missãozinhas. Fica meio estranho. Crash. Só que eu entendi que o filme foi caro por isso, sabe? Porque ele tem várias sequenciazinhas curtas dentro dessas várias locações. Depois a gente podia até contar quantas locações, quantos lugares diferentes eles passam. E eu acho que isso onera muito o filme, porque tranquilo eles passam por uns 10, 12, 13 lugares ali diferentes, muito grandes assim, e que a cenografia precisa se estender muito, e aí eles precisam gastar muitos efeitos especiais. Então é um filme que foi ficando caro e foi tomando esse patamar por causa disso, eu acho. E eu gosto desse visual do filme, sabe? Dessa coisa de ir mudando de um lugar pro outro e mudando a textura, como você mesmo fala que eu gosto, que ela vai mudando, né? Tipo assim, primeiro tá escuro no trem, depois tá muito colorido de dia numa Londres década de 60 ali, uma coisa meio investigação, meio KGB, uma coisa meio, sabe, uma coisa bizarra assim, colorida. Aí vai mudando, cada pedacinho vai mudando muito e isso vai impressionando, eu acho, no filme, visualmente. Por isso que eu gosto muito da fotografia do filme. Não sei se
foi nessa pegada que o Lucas gostou também. Nesse ponto eu tô total com você, Gusta, porque eu gosto muito desses... Nos planos abertos, principalmente nas cenas... Na cena da perseguição mesmo lá na cidade, dá pra gente ver que é tela verde e tudo, mas pra mim funciona muito. Eles criam de um jeito que você percebe que é uma coisa plástica, mas que tem textura, que parece que aquele universo é daquele jeito, sabe, no filme. Não sei, eles fazem tudo bem. Quando é pra ser colorido, é bem colorido. Quando é pra ser escuro, é pra ser bem escuro mesmo. Eles não têm um tom assim, vou ser aquele filme todo alaranjado. Não, eles têm cada cena, porque você fala Indiana Jones, você já pensa aquela coisa mais alaranjada, meio deserto, aquela coisa assim. E eu acho que eles desenvolvem isso bem em todas as locações que eles passam. Então, quando eu falo da fotografia, é exatamente isso daí. Eu acho que o filme, ele acerta nos planos abertos, quando ele tem que ser colorido, quando ele tem que ser escuro. Pra mim, o plano do trem, ele tem um problema que não é a fotografia, que é o bonequinho do Harrison Ford andando no trem, que aquilo ali o PlayStation 4 já faz melhor há muito tempo. E... A hora que eles vão afastando a câmera que mostra ele correndo, você fala, não, cara, que é isso? Mas de resto, eu também acho que ele é um filme que, quando eu bati o olho, eu vi que ele era um filme caro, assim. Principalmente pelo começo. Nesse ponto eu discordo bastante do Luiz, porque eu acho que dá pra sentir que ele é caro, sabe? Beleza, você tem o CGI ali no começo, no Harrison Ford, mas tanto pelas locações, por esses cenários, aquela sequência na cidade ali, pra mim, é onde eu falei, cara, eles gastaram dinheiro nesse filme. Dá pra ver que eles gastaram muito dinheiro nesse filme, porque fazer uma sequência dessa que vai colocar carro, cavalo, gente, multidão, esse monte de figurante, e criar essa cidade de CGI e jogar esses papelzinhos, pra mim, aquilo ali ficou muito, muito bem construído, assim, e dá pra ver que eles se preocuparam, assim, com esses detalhes, sabe? Mas sabe o que é engraçado? Meu problema é que A Última Cruzada custa 10% do que esse filme custa, isso com a inflação corrigida. E ele é mais bonito. Mas não é nenhuma culpa do Indiana Jones, ou do James Mangold, ou da Disney. Talvez seja um pouco da Disney. Mas como o cinema blockbuster mudou muito, sabe? O pessoal resolve gastar dinheiro com computação gráfica, que talvez fosse melhor utilizado com locação, com coisa real, com construir armadilha, com construir carro, com construir tanque, sabe? Eu acho que não é só desse filme, mas esse filme é um grande reflexo disso, porque esse filme é muito caro. Esse filme, desses blockbusters aí, ele é o segundo mais caro, ele só perdeu pro Velozes e Furiosos. Velho. Não faz sentido, sabe? Você ter um filme que tem uma audiência envelhecida, que vai apostar na nostalgia, que tá vindo de um Indiana Jones 4 que não deu certo, que não foi bem recebido, e você fazer esse filme custar 300 milhões, sabe? Não fazia o menor sentido. E ele custar 300 milhões e ele ser desse jeito, assim, visualmente falando. Eu não... Tudo bem, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não vejo 300 milhões nesse filme, sabe? Eu acho que o grosso desse orçamento foi pra rejuvenescer o Harrison Ford, e como eu disse lá no outro episódio, digo de novo, quando ele tá com a boca fechada, quando ele tá parado, é assustador o que os caras conseguem fazer. Assustador. Quando ele tá falando, tá se movimentando muito, ainda tá falso, ainda parece falso. Mas assim, quando ele tá parado é assustador. Então a gente tá chegando num ponto em que essa tecnologia daqui a pouco ela vai tá irretocável, assim. Ainda não é esse momento. Mas hoje ela custa muito caro. Ela já é melhor aqui do que ela é no irlandês, por exemplo. Mas ela vai chegar num ponto, e não vai demorar, que ela vai tá irretocável. Só que ela tem que ficar mais barata. Porque se pra você fazer uma sequência de 20 minutos, você gasta uma quantia significativa e o resto do seu filme fica jogado às traças e é feito em estúdio com tela verde, aí, será que compensa? Será que vale a pena rejuvenescer? Será que vale a pena colocar um segmento tão longo do seu filme com essa tecnologia de rejuvenescimento e você ter tantos outros pequenos problemas, ter coisinhas assim durante o filme? Tem uma cena do barco, gente, do barco no fundo do mar, que ela é tão assim, ela me lembra o Gusta falando da reunião de condomínio dos outros, ela é tão contida, ela trata o mar como se o mar fosse um galpão. Sabe? Eles já descem no lugar certinho e não tem um oceano atrás, não tem um oceano na frente. Eles descem, tem o barco, parece que o barco tem umas 2 cabines, eles vão lá, pega lá o negócio, volta. Então, assim, muita cara de série de TV, de CW. Então você tem a tecnologia caríssima pra rejuvenescer o Harrison Ford, e aí, 1 hora depois, você tem uma cena
tão feia, tipo assim, tão qualquer coisa, tão, olha, nós fizemos isso aqui em 5 minutos num computador, sabe? Então o filme tem essa discrepância, até visualmente. Não é que ele seja um filme feio como um todo, ele é um filme feio pelo preço. Se você for ver Velozes e Furiosos, você pode falar qualquer merda do filme porque é horroroso mesmo, mas você não vai poder chamar ele de feio, sabe? Na computação gráfica. É a única coisa que você não vai poder falar. E é um orçamento equiparável. Então eu acho que ele não atinge o resultado que o orçamento dele demandava em termos visuais. Mas eu acho que o problema do filme tá longe de ser visual, sabe? O problema principal do filme tá longe de ser visual. A gente pode entrar nisso mais pra frente. Cara, então, essa questão do orçamento, ele é um filme que, assim, eu assisti, como a gente falou aqui, eu e o Gus, a gente assistindo, a gente percebe que é um filme caro. Mas, pra mim, quando eu fui parar pra ver qual que era o orçamento dele, eu achava que era um caro tipo 200 milhões, 250 milhões. Cara, é descomunal o que eles gastaram nesse filme. E qual que é o maior problema desse orçamento pra mim? Que eles nunca iam faturar. Nunca, mas não existia um cenário onde esse filme ia lucrar com um orçamento desse, cara. Porque eles resolveram fazer um filme de aventura que é o que a gente falou aqui. Ele é um filme de aventura que você vai lá, desliga o cérebro, vê uma aventurazinha ali com a família e tal, e tá de boa. E ele tem seus problemas, mas ele é um filme leve assim, e óbvio pra você assistir dinheiro, assim. Esquece dinheiro, esquece faturamento. Suponhamos que não precisa lucrar, por exemplo. Se você tem 300 milhões na mão, você não precisa fazer um filme mais bonito do que esse, sabe? Mesmo sem a expectativa de lucrar. É isso que eu fico um pouco assim, sabe? Não, e outra, ele não foi vendido como assim, agora nós vamos lançar o grande final, o último grande filme do Indiana Jones. Ele teve um marketing fraco. Ele simplesmente foi assim, olha, a gente resolveu fazer mais um filme do Indiana Jones, ficou meio isso, sabe? Ó, vamos ter mais uma aventura do Indiana Jones, que o Harrison Ford resolveu voltar, e agora nós vamos fazer mais um filme aqui pra encerrar antes dele morrer. Eu acho que o que as pessoas mais se frustraram foi isso, porque quem é fã de Indiana Jones, assistiu os antigos e tudo mais, eu acho que foi esperando assim um grande final. Um grande final que vai homenagear o personagem e tudo mais, um filme mais grandioso. E não, é só uma aventura assim ali, mas é pra mim como os outros são também. São filmes despretensiosos, assim, e eu acho que a galera foi esperando esse grande final, e eu acho que até o estúdio resolveu colocar muito dinheiro e falar, não, nós vamos fazer o grande final do Indiana Jones, mas o filme nunca foi vendido dessa forma, ao meu ver. Faltou bonequinho do McDonald's e no Burger King. E faltou... Parece uma piada, mas é meio por aí. É meio... beleza, a gente quer revitalizar a franquia. Vamos supor que a gente quer colocar a Phoebe Waller-Bridge como a nova Indiana Jones. A gente vai fazer mais um teste, sei lá. Nem sei se a ideia deles era essa, não. Talvez fosse, mas assim, vamos supor que seja. Cadê a campanha do Girafas? Cadê os rumores de bastidor? Cadê... Tanto que a galera tem que aprender com Barbie, com que o Warner e a Greta fizeram em termos de marketing, né? Então isso não tava, o filme não tá em lugar nenhum. Só que tem um problema, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas é bom sempre lembrar, porque audiência rotativa, né? A Disney, ela tem um problema operacional quando você compara com a Warner, o Disney Marvel, Warner DC, por exemplo. A DC é um selo, a DC não é um estúdio, ela é um selo. Então... ela não tem determinadas obrigações que a Marvel tem. A Marvel tem que reportar lucro, tem que ter... porque a Disney põe dinheiro nos estúdios que ela tem e ela espera um retorno desse dinheiro que ela põe. Quando é um selo, o selo não tem essa obrigação. Então, o que acontece? A Lucasfilm tem que produzir 5, 6 coisas por ano. A Marvel tem que produzir 5, 6 coisas por ano. Esses estúdios dentro da Disney, eles têm uma obrigação de produzir conteúdo, porque eles recebem dinheiro da empresa mãe e eles têm que trazer lucro. Isso faz com que saia uma caralhada de produções mal acabadas por aí. É por isso que tem tanta produção merda de Star Wars saindo. Salvou Andor, Obi-Wan... a série chama Kenobi, né? É horrível, mas Andor é boa. Mas aí tem um outro filme, o filme não é grandes merdas. Aí tem o prequel, funciona, mas tem o episódio 9, é uma merda. Então, assim, esses estúdios, tanto Marvel quanto Lucasfilm, eles estão passando por isso ano a ano. E tem sido um problema você entregar e às vezes você não ter o dinheiro pro marketing ou você não investir o suficiente porque você tem que investir mais em outra coisa. A Lucasfilm tem que investir mais no marketing de Star Wars do que de Indiana Jones. Mas aí tem um monte de dinheiro pra fazer o filme e não gasta direito em marketing. Mas a Disney caga dinheiro, então, foda-se que esse filme não foi muito bem mesmo, dane-se, é só pra dar um tchau pro Harrison Ford, faz de qualquer jeito. É a sensação meio de faz de qualquer jeito que perpassa o roteiro desse filme, por exemplo. Porra, mas 300 milhões de qualquer jeito? Mas o Doutor Estranho custou 250, foi feito de qualquer jeito. Thor, Amor e Trovão custou 250, foi feito de qualquer jeito. Não é limitação, não é orçamento, você sente sabe? mais...
Você sente mais nos dois. Eu acho que Thor, Amor e Trovão é o que mais sente, né? Porque ele parece um filme de 50 milhões. Então vira um problemão, assim, um problemão logístico, porque as coisas vão sair mal feitas, porque tem que sair. De um jeito ou de outro tem que sair. Não dá pra ficar adiando toda a produção e tem a obrigação de fazer 3, 4 no mesmo ano. Então, acaba que a produção a gente fala isso, não só eu, a gente fala aqui direto. Tá saindo tudo pasteurizado, tá saindo tudo com CGI inacabado, tá saindo tudo mal escrito, sabe? E aí a gente tem raríssimas exceções despontando aqui e ali. Geralmente elas estão mais ligadas à autoralidade do que à indústria. Por exemplo, o filme da Marvel que presta esse ano é o do James Gunn, porque ele tem todos os motivos, tá se despedindo, quer sair por cima, foi demitido e voltou. Então, tudo que é pessoal acaba se sobressaindo a esses enlatadões, assim. E esse filme, ele tem qualidades, mas ele tem muitos defeitos. E esses defeitos se dão tem uma cara de feito de qualquer jeito, sabe? Ao jeito que algumas cenas são escritas, o jeito que algumas cenas acabaram indo pro cinema. E é um problema porque o filme custou pra caralho, né? E um filme da Marvel custar 300 milhões é uma coisa, um filme de uma franquia que começou em 81 é outra. O que você espera de retorno e a resposta que as pessoas vão dar a ele. Talvez tenha sido uma expectativa meio Top Gun. Top Gun funcionou pra caralho, e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Mas Top Gun é tudo prático, meu amigo. Então, pega a lição aí. Quando eu fui assistir aqui na minha cidade, tinha literalmente só eu e minha esposa na sala de cinema do Indiana Jones. Para assistir Indiana Jones? Só. Eu reparei, por falar em sala, era uma coisa que eu queria comentar. Ainda bem que você falou isso, que eu já lembrei. Fui assistir com os meus pais, né, e tal. E eu percebi que a faixa etária era a faixa etária dos meus pais. A sala estava lotada nessa sessão, porque era um sábado à tarde, então, né, o dia de todo mundo tá no shopping e tal. Tava cheia de gente, só que era uma faixa etária muito mais velha. Então, eu acho que muito mais velha que eu, no caso. Eu não senti que esse filme conseguiu também captar as novas gerações, como, inclusive, é o que o Luiz estava falando de Barbie, né? Que é essa pegar tanto porque Barbie, gente, tá pegando a geração millennial, as pessoas mais velhas, e eles estão pegando pela nostalgia. E o que Indiana Jones não tem de nostálgico, sabe? Por que Indiana Jones não consegue criar uma nostalgia? É falta de marketing, é falta de estudar o público e falta de fazer uma campanha legal para o filme emplacar. Porque eu acho que o filme, como eu tenho um apego emocional, eu imagino que várias pessoas da minha idade têm um apego emocional, e eles poderiam revitalizar a franquia como fizeram com Top Gun, que, inclusive, quando eu assisti, eu comentei com vocês que eu vi o pai e o filho de 8 aninhos, sei lá, 12 anos, não sei quantos anos o menino tinha, era um menininho. Ele tava lá assistindo o filme e o pai falando, olha ali, filho, eu assisti esse filme lá na década de 80 e agora eu tô te mostrando o novo filme aqui em 2022. Então, foi passado o bastão, né? Parece que Top Gun passou para as novas gerações, tanto é que isso representa lá na bilheteria. É muito dinheiro. É muito dinheiro pra ter pegado só uma faixa etária, sabe? Então eu acho que Indiana Jones também ainda teve essa questão do nicho, de não ter conseguido captar muito público, sabe? Pelo marketing mesmo. Então tem vários probleminhas. Gente, mas é isso aí. Pra cada Indiana Jones com tela verde, tem um Christopher Nolan e um Tom Cruise fazendo tudo prático. Exato. Bom, gente... Gusta, você quer começar apontando coisas que te incomodaram? Você já falou muito bem do visual, fala muito... Ele é ele mesmo, toda hora. Ele faz a mesma coisa. E ele não deu uma cicatriz daquela pancada? Isso foi a coisa que mais me incomodou. Nada, ele não ficou com cara nada. Dele, eu achei que ele ia não retornar. Mancou, não machucou, nada. Ele tomou uma paulada num trem em movimento. Não, tá de boa. Ele parece um vilão de desenho animado. Ele é o Dick Vigarista. A hora que acontece aquela pancada lá no trem na cara dele, eu falei, não, isso aí aconteceu porque ele vai retornar com agora um vilãozão, com uma cara desfigurada, né? 007, um negócio, né? Aquela coisa, uma prótese. Aí não, ele parece que ele é o que menos envelhece, inclusive. Eu falei, meu cara... É como bizarro, assim? porque eu acho que eles quiseram colocar essa aura meio imortal. Eu senti que, tipo, como tem essa coisa de viagem no tempo, eles quiseram meio que deixar na dúvida, mas o roteiro não explica, entende? Em nenhum momento. Então ficou uma coisa meio... ele entende de viagem no tempo, mas ele ainda não encontrou a... Não é cítara, como é que é o nome do negócio lá? Eles inventam uns nomes difíceis. Relíquia do Destino, chama de Relíquia do Destino. A relíquia lá, mas tem um nome legal, não tem? Kitamara, Kitmami, sei lá. Exatamente.
E aí dá essa sensação de que eles tentaram fazer um background pra ele, pra poder mostrar que ele talvez maneja a viagem no tempo e aí deixa aquele mistério no ar. Mas na verdade ele continua sendo um vilão meio Dick Vigarista mesmo, assim, que aparece na hora certa, sempre ele tá no lugar certo na hora certa. E é aquilo que eu falei lá do esforço do espectador ficar descansando, né, pra gente poder relaxar e assistir o filme. Quando o vilão aparece, parece que assim, nossa, eu queria poder, sabe, ficar curioso com o vilão, intrigado com o plano dele, mas é tudo tão óbvio, é tudo tão plano, é tudo tão raso, ele. E o Mikkelsen sempre faz ele, né? Então, assim, é a mesma coisa de sempre. Então, ele não trouxe nada demais. Eu acho que, não sei se foi a melhor pessoa também. A Phoebe Waller-Bridge, eu gosto de como eles colocaram. Eu acho que não tem como ela ser ruim, né? Ela é uma atriz excelente. Mas eu acho que o papel dela tá um pouco deslocado pro momento do filme. Eles fazem um filme de fechamento e aí eles colocam uma personagem de contraposição com Indiana Jones num sentido meio conflitivo mesmo, assim, sabe? Fica meio roubando a presença dele. Ela fica, tipo, tirando um pouco o brilho que o Harrison Ford precisava ter de um jeito negativo. Ela não é espirituosa, ela é chata. Até de moral, né, do personagem. Eles são completamente diferentes, assim. Ela tem uma moralidade super questionável. Parece que a gente não compra, né, as motivações dela. Porque se tudo é por dinheiro... fez a piada, tá? É por dinheiro, mas... E aí? Vai ficar por aí mesmo? Parece que ela não evolui muito como personagem. Então, fica ela cria um conflito propositalmente, um atrito com o Harrison Ford, com o Jones, né? Só que eu sinto que foi um conflito meio mal aproveitado, sabe? Você não se sente bem com aquela relação dos dois. Você fica sempre com um incômodo, assim. Nossa, por que esse cara tem que conviver com ela? O Mads Mikkelsen e o Boyd Holbrook, eles são a mesma coisa de sempre. Os dois, eles estão lá pra ser eles, assim, né? O Mads Mikkelsen, que é o vilão de Cartoon, e o Boyd Holbrook, que é o Boyd Holbrook. Ele entra pra tirar nas coisas e ele não... um personagem que não existe além disso, assim. Cara, eu gosto muito da Phoebe Waller-Bridge nesse filme. Mas eu também acho que essas questões me incomodam no personagem também. Eu gosto dela enquanto presença, assim. Enquanto atriz, eu acho que ela manda muito bem. Eu acho que ela tem uma presença muito boa, assim, no filme. Mas eu acho que a personagem dela tem esse problema mesmo. De ficar disputando atenção ali com o Indiana Jones. Ela meio que carrega o texto nas costas, né, amigo? Eu acho que é isso que é foda, assim. É, assim, e ela manda muito bem junto com o Harrison Ford. Eles têm uma química boa ali no filme. Eu acho que os personagens deles ali... No começo me incomodou um pouco aquele negócio de... vão enfiar uma afilhada dele aí do nada, que nunca foi mencionado. De repente tem uma afilhada que ele nunca viu. Isso me incomodou um pouco de começo, mas ela tem um carisma, assim, que ela carrega a personagem nas costas, mas realmente, em termos de narrativa, chega uma hora que a personagem dela incomoda um pouco mesmo, que parece que não... Realmente ela fica rasa. Mas eu acho que a atuação dela salva. Eu gosto sempre que ela tá em cena. Você não sente que o Toby Jones seria o melhor parceiro aqui pro filme? Eu acho que ia ser tão divertido. Mas é porque a ideia da renovação, né? No começo, né? É a ideia de manter o negócio... Mantém a engrenagem girando. A gente precisa de outros filmes. Se esse personagem vingar, ele vai ser o próximo. Mas eu tenho a sensação de que a Phoebe Waller-Bridge também tá nem aí pra esse papel. Mas eu acho que você pegou, Augusto, uma chave legal de falar do Toby Jones. Porque o que rola é o seguinte. Eu acho... Já falei, acho o filme mal escrito. O filme é mal escrito de modo geral. A Phoebe Waller-Bridge tá fazendo o que dá com um personagem que... Não é nem que é um personagem que não evolui, Gusta. Em tese, esse personagem dela evolui. Mas você não vê. Você não vê que horas ele evolui. Por que ela gosta dele no final? Com base em quê? Com base em que ela faz aquela defesa apaixonada que ela faz no final do filme? Não, com base em que foi visto? Ela podia só ter deixado ele lá, porque se era tudo dinheiro. Não foi visto. Ela não tem relação nenhuma com ele. Tipo assim, é o desejo dele. Por que ele ia se pernear daquele jeito? É o que ele quer. Eu nem tenho relação nenhuma com ele. Por que eu vou ficar brigando aqui, chorando? Porque o roteiro trata ela como uma fã. Ela é a pessoa que tá no cinema. Ela é o espectador, sabe? Não, você não pode ficar aqui, porque o espectador acha isso. O espectador acha o final muito triste, né? A gente precisa de você. E ela tá lá pra cumprir essa função. Mas ela, às vezes, ela é foda pra caralho. Às vezes, ela é meio bocó. Tipo assim, ela mal dá conta de pular um prédio na primeira cena. E ela corre atrás de um avião de moto na penúltima. Ela foge desesperadamente e não briga com ninguém na primeira cena. Na última, ela enche todo mundo de porrada. Então, ela é um personagem mal feito, assim. Uma atriz que eu adoro e que tem os seus momentos dentro do filme, porque ela é muito boa, especialmente os momentos mais
espirituosos. Quando o filme é engraçado, ele é legal. Quando o filme quer se levar a sério, especialmente dentro do que tá acontecendo, ele não é, pra mim, assim. Então ela acabou ficando muito problemática. Ela só não é a coisa mais problemática do filme, porque o personagem do Boyd Holbrook, que é o Claber, sei lá, e o personagem do Ethan Isidore, que é o Terry, estão lá pra fazer a coisa girar, né? Eles estão lá pra resolver os problemas que o roteiro não quer lidar. Ah, caiu da ponte? Ah, não, tem uma outra caverna aqui do lado, exatamente na mesma posição. Ah, não, fulano não passou. Então, assim, eles estão lá pra resolver os problemas de roteiro. Ah, o roteiro não quer lidar com isso? Põe um personagem aí pra falar. É igual, a gente cita aqui sempre, é igual o Ryan Reynolds falando, nossa, que escolha ruim, no Deadpool, né? Pra querer justificar a escolha ruim, fazendo uma piadinha meta e querer fingir que a escolha não foi ruim porque ele fez uma piada em cima. Esses dois personagens estão um pouco em cima. Eles estão um pouco com essa função, assim, de corrigir as coisas que o roteiro vê como problemáticas. Mas o filme é mal escrito de modo geral, assim. Não tem como... Por isso que eu falo que ele é tão mal escrito que ele não deveria ser levado tão a sério como alguns críticos estão levando, porque ele é muito mal escrito. É assim, é 1969, como que o vilão sempre sabe onde eles estão, exatamente o mesmo lugar que eles estão, exatamente a mesma posição, sabe quem que ele vai conseguir pegar sozinho, quem que ele não vai conseguir. A cena de perseguição da mobilete, o cara sai lá na frente e aí o Harrison Ford vira pra esquerda com a mobilete, de repente ele tá do lado de novo. Aí, por que eu falo que é mal editado também? O carro do Mads Mikkelsen vira pra direita, a mobilete vira pra esquerda, e na cena seguinte eles estão um em cima do outro. É, o tuk-tuk, né? Na cena seguinte eles estão um em cima do outro. Então, assim, é meio... Ah, sabe, faz de qualquer jeito aí, vamos embora. O pessoal vai gostar de qualquer jeito, porque tá todo mundo correndo, ninguém vai ligar muito pra isso. E acaba ficando meio mal montado. E as conexões não fazem sentido, as motivações dos personagens não fazem sentido. O Mads Mikkelsen tá ali... Mads, não devem ter entregado nem texto pra ele. Fala assim, Mads, você lembra o que você fez ali no Grindelwald ali? Faz a mesma coisa aí. Tá de boa ali, sabe? Tanto faz, pra mim tá bom. Então, ele tem essa cara meio de... Ah, vamos embora. Cara, então, eu não acho o filme tão mal escrito, assim. Eu acho que ele tem facilitações de roteiro, e eu acho que a história é muito rasa. Acho que o problema é esse. Eles fizeram um roteiro, olha, nós temos que colocar o Indiana Jones aqui com esses personagens pra chegar do ponto A ao ponto B, isso que tem que acontecer. E aí tudo ficou muito raso, ficou só por isso mesmo. Não se aprofunda em vilão, não se aprofunda, né? Eles até tentam fazer um background ali pra personagem da Phoebe Waller-Bridge, que é a única que tem um background aqui, né? Fora Indiana Jones. Eu acho que eles começam muito bem, né? Introduzindo ali, ó, nós vamos colocar um vilão que tem uma história já com o Indiana. Eu acho que eles começam bem o filme. Mas do meio pro fim vai ficando tudo muito raso. Mas eu acho que pelo filme ser frenético, né? Ter essa coisa de, ó, saímos de um lugar, estamos em outro, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo outra. Isso não me incomoda tanto. É como o Luiz falou, ele saiu do filme percebendo que o filme tinha um monte de defeitos ali, mas não foi uma coisa que incomodou. Foi um bom filme, assim, razoável de se assistir e tudo mais. Eu acho que muito pelo ritmo dele. E eu acho que o James Mangold, ele tenta trazer uma coisa do Spielberg aqui, né? Ele tenta trazer esse ar de aventuresco, assim, dos filmes do Spielberg, com aquela coisa mais clara, a trilha sonora. O filme é bem dirigido dentro das limitações o filme do texto, dirigido, sabe? Mas é o que atrapalha ele mesmo é o texto. Eu não acho que ele seja tão mal escrito assim, mas é que eu acho que fica tudo muito raso. Nada se aprofunda. E a gente sai com aquela sensação de, beleza, filme de aventura legal, super divertido, mas se você parar pra pensar muito, esse lance mesmo do vilão sempre sempre saber exatamente onde eles estão, aquele negócio de descer no fundo do mar em 3 minutos, conseguir fazer tudo. E se você for parar pra pensar nesses detalhes mesmo, a coisa não funciona. Numa localização desconhecida, e eles param o barquinho do Antônio Bandeiras exatamente em cima do lugar que eles têm que ir. Cara, no oceano. Você já viu tanto que o oceano é grande? Tipo assim... Cara, o Boyd eu não sabia que o Antônio Bandeiras estava nesse filme. Não, até eu também não. Entrar na lista do IMDb e ver que era o Antônio Bandeiras. O Boyd Holbrook, eu bati o olho nele e falei, gente, eu já vi esse exato personagem em alguma outra coisa. Aí depois eu tive que pesquisar, que eu não lembrava no que, mas sei lá, cara, em Logan, em Sandwich, ele é tudo igual. É o mesmo personagem. Ele tá em Narcos, né? Também. Tá em Narcos. E aí fazendo o mesmo Antônio personagem Bandeiras, eu ficava eles. olhando. Eu ficava olhando e falando, cara, eu conheço esse ator, esse velhinho aí, tá em alguma coisa que eu já vi. Aí tem um plano que mostra ele de lado, assim, que eu falei assim, é o Antônio Bandeiras? E a Cimélia já tinha reconhecido, falou, essa não viu? Uma cara de cameo da Disney, né? Colocar o Antônio Bandeiras, pra quê?
Até Não, meio... do que nada, papel gente. é aquele, Parece meu 10 Deus? minutos. Aquilo é até sacanagem, assim. Eu acho que o filme... O principal problema de eu chamar ele de mal escrito é porque, assim, ele aponta pra algumas direções corretas e ele nunca dá prosseguimento nelas. A principal delas é a relação do Indiana Jones com a velhice. Tem pinceladas muito boas dessa relação dele com a velhice. Ele tá dando aula de arqueologia com uma maquininha de mostrar imagens lá e ele tá vendo na televisão as pessoas pousando na lua. Tem um simbolismo maravilhoso de um cara que tá ficando pra trás. Isso combina muito com o tom do personagem, com a época do filme, com a quantidade de arrependimentos que ele tem, com a solidão que ele tá, sabe? Com a falta de esperança, de expectativa que ele tá. E o filme deveria atacar isso, sabe? E o filme não ataca. Tem uma hora que ele tá subindo uma pedra que ele menciona de novo que ele tá velho, que ele tá pensando assim, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho 80 anos, tô aqui pendurado numa pedra tentando subir. Mas fora isso, o filme perde essa tremenda oportunidade de abordar as diferenças entre o Indiana Jones de 40 anos e o Indiana Jones de 80, sabe? Isso daria um contexto tão legal e o filme não precisava ficar profundo, filosófico pra isso. Chamando ele de velho, né? Isso seria Toda super hora. legal, assim, porque assim, quando você assiste o filme, em quais momentos você acha que aquele cara tem 80 anos? Em pouquíssimos. Ele tá fazendo acrobacias que um cara de 30 ia achar difíceis, sabe? Por que o filme traz esse tópico lá no começo se ele vai fingir que isso não existe durante 2 horas e 40, sabe? Então, uma grande oportunidade perdida. Eles têm uma grande oportunidade perdida de desenvolver melhor a relação entre a personagem da Phoebe Waller-Bridge com o personagem dele, porque é óbvio que esse casting foi feito porque eles enxergam na Fleabag uma espécie de humor Harrison Fordiano, de ser meio seco, de ser meio sarcástico, mas trazer uma coisa mais enérgica, mais bagunceira, assim. Eu entendo, quando você bate o olho no casting, você fala, cara, seria uma boa ideia seguir essa franquia por um lado meio de... O Indiana Jones é meio destrambelhado, sabe? Ele tem uma energia cômica muito forte. Os filmes do Spielberg têm uma energia cômica muito forte nos detalhezinhos, nas coisinhas, assim, sabe? Então você pensa e você olha o casting e fala, poderia dar certo, mas eles não gastam tempo com isso. O filme tem quase 3 horas e eles não gastam tempo com desenvolvimento de personagens, sabe? Com desenvolvimento de relações. É muito louco isso. Eles preferem gastar tempo em cenas de ação meio sem sentido o tempo inteiro do que em tentar trabalhar um pouco mais essa dinâmica desses personagens, especialmente pensando que a intenção é manter a franquia seguindo, sem o Harrison Ford. Então, por que você não desenvolveu seus personagens direito, sabe? Então, o filme tem um monte de oportunidades perdidas. E é engraçado porque a gente começou falando que o filme é bom e que o filme é uma boa experiência, que eu saí feliz do cinema, e a gente começa a falar do roteiro e eu começo a bater, porque é ruim o roteiro, mas tudo isso tem que ser tirado de conta pra falar da experiência que você tem. É divertido, mas se sustenta só sendo divertido, especialmente com os objetivos que o estúdio tem de continuar essa franquia pra sempre, até o Indiana Jones 96. Eles vão dar um jeito de revitalizar de outra forma depois, mais barato, numa série, igual você brincou. Eu acho que é bem possível revitalizar, sim. Eles não vão deixar... Essa franquia não morre aqui. Eles vão deixar esses 330 milhões aí de presente pro Harrison Ford pra enterrar a franquia. Dizem que ele com ganhou ele, 20 né? Porque... pra fazer o filme. Imagina, aos 80 Não, anos ele tá deve ter ganhando 20 ganhado milhões demais. pra trabalhar 3 meses. Que Eu acho que isso? tava bom, né? Que isso, morando naquele apartamento lá, Nossa. bagunçado, aquela jarra Nem de café fale. feia. Mas, gente, a Phoebe Waller-Bridge, eu concordo com o Luiz até determinado ponto. Eu acho que as letrinhas miúdas não foram lidas. Ela tem todos esses trejeitos de ser mais estrambelhada, de ter uma veia cômica, óbvio, né? Ela é da comédia. Mas eu não acho o humor dela físico igual o do Não é Harrison mesmo, Ford. não é mesmo. Mas Eu acho tem ela outra coisa, sabe? eu acho ela uma atriz um pouco De texto. contraída de texto, ela é um pouco mais retraída mesmo, assim. Então, eu acho que ela não foi a melhor opção. Eu acho que realmente o texto não ajudou, ela ajuda o texto, mas o texto não ajudou ela, exatamente. sabe? Então tem isso. Mas eu acho que ela não é 100% a melhor opção, não. Eu acho que teriam opções melhores pra substituir. Opções, inclusive, que trabalham com humor físico melhor que ela. Eu acho que aquelas cenas, por exemplo, que você mesmo citou, de pular prédio, de andar lá em cima dos predinhos lá pra causar humor na gente, parece que não funciona bem como funciona com o Harrison Ford, sabe? E aqui não é nenhuma coisa tipo, porque ela tá de salto, porque ela anda destrambelhando. Não, é porque não funciona com ela, sabe? Tipo, não... Poderia funcionar com qualquer outra atriz ali.
ou qualquer outra, não. Se tivesse um casting talvez mais assertivo. Mas eu não acho que ela é a melhor, não. Eu só acho que ela funciona porque ela é uma ótima atriz. Ela... No caso, o filme acaba provando, né, amigo, que ela não é a melhor escolha. A minha leitura é assim, eu olhar e falar... Talvez faça sentido, talvez funcione, levar pra outra direção, é um pouco talvez, isso que eu tô falando. Não sei se se ficou um pouco contraditório, né? Porque eu falo que não é, mas no fim das contas não era funciona. Pra fazer uma imitação do isso. Indiana Jones do Harrison Ford. É falar assim, será que se a gente levar essa franquia nessa direção, ela vai funcionar? Talvez seja uma boa tentativa. Entende? Eu quis dizer meio assim. Agora, ela não tem nada a ver com o tipo de comédia que o Harrison Ford faz, sem sombra de dúvida. Mas talvez a franquia pudesse ir por outro caminho. Mas a Phoebe é uma tremenda roteirista também. Então, assim, você entregar um texto meia boca desse pra ela, ela fez muito mais do que o texto entregou pra ela. Mas ela tinha pouco pra trabalhar também, né? E muito hate pra encarar também, porque você sabe como é que é a galera quando mexe com essas franquias, assim. Momento resumão. Lucas, fala um pouquinho sobre sua opinião final em cima de Indiana Jones e Relíquia do Destino. A franquia tá mais viva do que nunca? É melhor do que o anterior? Como é que é aí? Não, agora tá viva, não tá, né? Que esse filme foi pra enterrar a franquia. Mas, olha, eu acho o filme divertido. E tem gente que fala que divertido é adjetivo pra filme ruim, né? Mas... Eu acho realmente o filme divertido. Eu gostei da experiência de assistir ele. Eu acho que ele homenageia bem ali o personagem, ele traz de volta muitos elementos que tinham ali no Indiana Jones de uma maneira que funciona na tela. Eu gosto do Harrison Ford nesse filme, ele tá super bem aqui, você vê que ele tá de bom humor fazendo, que ele tá gostando de fazer esse filme, mas não é aquele grande final, né? Eu acho que o grande problema é esse, que os fãs estavam esperando um grande encerramento, um filme mais, talvez épico, assim, do Indiana Jones, e não é isso, é um filme leve, óbvio, descontraído, uma aventura, assim, despretensiosa. Pra mim funcionou. E apesar de ter esses tantos problemas de roteiro, apesar do roteiro em si ser um maior problema desse filme, do roteiro ser um problema, mas o filme é bem dirigido, ele tá bem servido de elenco também aí, principalmente o Harrison Ford e a Phoebe Waller-Bridge, né? O filme funciona como um filme de aventura pra trazer esse personagem tão conhecido aí da cultura pop. Eu acho que quem gosta de Indiana Jones, assim, vai gostar desse dia. Alguma coisa desse filme, assim, não é possível. Eu gosto de como ele acaba, eu gosto do final que eles dão pro personagem. Eu gosto de toda essa coisa mais espirituosa que eles trazem ali pro Indiana Jones no final. Mas realmente fica aquela coisa de que ele poderia ser mais amarradinho. Você poderia ter personagens mais bem trabalhados aqui. Faltou olharam muito pro visual desse filme e pouco pro texto, né? Acho que é essa sensação. Mas ainda assim vale a pena. Eu concordo, assina embaixo do Lucas. Eu acho que pra quem tá indo assistir Indiana Jones, gente, vai lá, dá R$2 pra esse povo, que estão precisando pagar esse filme. Vai no cinema assistir, pelo amor de Deus. Ajuda esse povo a pagar a conta deles. Harrison Ford precisa dos 20 milhões que deve estar inconsignado lá. Ele ainda não pegou tudo, sabe? Pegou metade. Ele pegou metade e os 10 milhões e depois vai pegar 10 se o filme lucrar, sabe? Assim, eu acho que pra você que tá indo ver o filme sem... agora a gente já passou todas as nossas expectativas, né? Mas eu acho que é um filme que você tem que ir pra relaxar, sabe? Um filme que você tem que ir pra não ficar muito ligado em... Eu vou prestar atenção no roteiro, eu quero um roteiro super articulado e tal. A gente vai ter 2 filmes cabeçudos aí, a Barbie e Oppenheimer, que você vai poder fechar o olho assim, sabe? Gente, o que tá acontecendo nesse filme? Sabe aquele momento que você, no cinema, você fala assim, puta que pariu, o que é isso? Aqui em Indiana Jones não tem isso. Enjoy the journey, sabe? Fecha o olho, não, que você tem que assistir o filme. Mas aproveita a jornada. São vários episódiozinhos, assim, em lugares diferentes, que te deixam muito sem fôlego. Então, a história é conduzida de uma forma mais enérgica do que o costume, né? Assim, em roteiros tradicionais que tem um primeiro grande ato que é mais enérgico, aí um segundo que tem uma pausa e depois uma conclusão mais enérgica. Não, parece que esse filme tem até uns 2, 3 finais, assim, porque ele conclui uma parte ali, aí depois eles... Não sei se a gente pode dar esse spoiler... Mas aí tem uma parte que eles conseguem concretizar ali uma certa viagem no tempo. E aí tem um outro desfecho de filme, sabe? E aí
depois tem mais uma outra parte para dar o desfecho do personagem do Indiana Jones. Então o filme é cheio de episódios dentro dele mesmo que vão deixando você engajado com aquelas micro historinhas, assim. Então é um filme bem gostoso, bem ágil. Apesar dele ser longo, eu não achei ele extremamente enfadonho, assim, de tempo. Eu acho que o tempo passa gostoso nele. Então é um filme para se divertir, sentar, relaxar e curtir. Com vocês, já foram assistir Indiana Jones e a Relíquia do Destino? O super mês de julho começou como você estava imaginando? Qual o seu Indiana Jones favorito? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem, hein, gente? A gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.